Tem rivalidade que produz jogo grande e tem rivalidade que muda o tamanho do esporte. Pra mim, Chris Evert e Martina Navratilova entram exatamente nessa segunda categoria. Porque quando a gente fala das duas, não está falando somente, de duas campeãs que se enfrentaram muitas vezes. A gente está falando de duas mulheres que empurraram o tênis feminino para um nível de atenção, exigência e grandeza que simplesmente não pareciam mesmo depois delas. E o mais bonito nessa história é que ela não termina ali do jeito que a maioria das rivalidades terminam. Não é só uma história de títulos, não é só uma história de ego, não é só uma história de quem ganhou mais finais. É uma história de contraste, de obsessão e de respeito difícil, tá? E de uma amizade que parecia improvável demais pra existir. De um lado, a Chris Evert, americana, elegante, fria, perfeccionista, uma jogadora de fundo de quadra que parecia ganhar ponto ali sem se desesperar nunca. Do outro, a Martina Navratilova, mais agressiva, mais intensa, mais imprevisível. Uma atleta que transformou o saque e voleio em imposição física, técnica e mental. Uma parecia controle, a outra parecia invasão. E quando essas duas energias se encontram no auge, o tênis não ganha só um clássico, ganha uma era. Só que antes de virar guerra, essa história teve uma fase que quase estranhamente de proximidade. Elas não nasceram como inimigas naturais. Durante um tempo dividiram treino, viagem, até quadra como parceiras de duplas. Segundo a WTA, a própria Chris Evert ganhou 2 slams de duplas ao lado da Martina, Roland Garros de 75 e Wimbledon de 76. As duas maiores rivais da geração ainda estavam perto bastante para ganhar títulos juntas. Só que esse tipo de proximidade tem um preço em esporte individual, porque chega uma hora em que conhecer demais a outra pessoa deixa de ser um conforto, e vira uma ameaça. E isso ficou muito claro quando a rivalidade começou a sair do campo do convívio e a entrar de vez no campo da disputa por poder. No início, a vantagem era da Chris Evert. Segundo o material oficial do WTA sobre o documentário novo das duas, a Chris ganhou 9 dos 10 primeiros confrontos entre elas. Isso faz sentido quando a gente pensa no momento de cada uma, A Evert já tinha aquela maturidade quase absurda para controlar rally, ditar ritmo e machucar a adversária no erro. Ela jogava com uma clareza que parecia até simples demais, mas simples demais, no caso da Chris, era justamente o mais difícil de reproduzir, porque tudo nela parecia limpo, a bola voltava funda, a decisão era quase sempre certa, a cabeça quase nunca saía do lugar. A WTA registra que ela terminou a carreira com 90,09% de aproveitamento em simples. Isso não é só número de campeã, isso é número de obsessão com consistência. E a Chris não era só vencedora, ela era uma referência de estabilidade num esporte em que a estabilidade quase nunca dura muito. Só que de um lado, estava uma jogadora que não queria apenas competir, queria virar a lógica da mesa. A Martina Navratilova não aceitou ficar no papel de segunda melhor versão de ninguém. Ela entendeu que para tirar a Chris do topo não bastava jogar mais uma boa partida. Precisava se transformar numa atleta que o tênis feminino ainda não tinha visto daquele jeito. A bio oficial do WTA fala disso com muita clareza. A Martina revolucionou o jogo com foco quase fanático em preparação física, nutrição e psicológica esportiva. Hoje isso parece básico, naquele momento não era. Então a rivalidade entre as duas não foi só um duelo de backhand contra voleio, foi também um duelo entre duas visões do que uma número 1 precisava ser. A Chris mostrou o auge da precisão emocional e técnica. A Martina mostrou até onde uma atleta podia empurrar o próprio corpo e a própria ambição. Quando a Martina finalmente vira número 1 do mundo em 10 de julho de 1978, vencendo a Chris em Wimbledon, acontece mais do que uma troca de liderança, acontece uma mudança de eixo. O tênis feminino passa a ter duas forças tão grandes, tão diferentes e tão consistentes que qualquer confronto entre elas parece final mesmo, até quando não é final. Segundo a WTA, elas se enfrentaram 80 vezes entre 1973 e 1988. 60 desses jogos foram finais, 14 foram finais de Grand Slam. Isso educou o público a olhar para o tênis feminino como território de excelência contínua, como espetáculo de altíssimo nível, como disputa que merecia ser acompanhada capítulo por capítulo. E aqui vale a justiça histórica. A própria Chris reconhece que Billie Jean King e a Original 9 fizeram um trabalho mais duro antes, abrindo o circuito, patrocínio e espaço. Mas a rivalidade entre Chris e Martina ajudou a transformar essa estrutura em magnetismo puro. Cada uma realçava o que a outra tinha de melhor.
melhor. A Cris fazia a Martina precisar ser mais disciplinada, mais completa e mais inevitável. A Martina fazia a Cris precisar ser ainda mais resistente, mais precisa e mais forte mentalmente. Isso pra mim é a essência da grande rivalidade. Não é quando uma destrói a outra, é quando uma obriga a outra a existir numa versão maior e melhor de si mesma. Enquanto o mundo consumia essa disputa como espetáculo, as duas tinham que viver isso por dentro. Treinando, viajando, se encontrando o tempo inteiro, sabendo que qualquer fraqueza observada hoje podia virar uma derrota amanhã. Em entrevista recente à ABC, a própria Cris lembra do momento, em que percebe que a parceria de duplas não dava mais. A Martina começou a vencê-la e ela sentiu que estava dividindo quadra com a pessoa que mais conhecia o jogo dela no planeta. A relação esfria, fica mais profissional, mais dura, mais competitiva. E o esporte agradece. Segundo a WTA, entre novembro de 1975 e agosto de 1987, ou a Chris Evert ou a Martina Navratilova ocuparam o número 1 do mundo em 592 das 615 semanas do período. É uma era inteira condensada em 2 nomes. A Cris termina com 18 slams de simples, 154 títulos e o recorde feminino de 7 Roland Garros. A Martina termina com 18 slams de simples, 167 títulos de simples e 177 de duplas e 9 Wimbledon. Não existe o coadjuvante nessa história, existe coautoria. E talvez por isso o terceiro ato seja tão raro. Décadas depois do auge, já sem ranking, troféu ou final, as duas passaram por diagnósticos de câncer em momentos próximos da vida. Foi aí que a rivalidade virou outra coisa. Vira memória compartilhada, vira cuidado, vira amizade adulta. O documentário mostra exatamente isso, Duas mulheres que passaram anos tentando tomar o topo uma da outra e no fim encontraram um apoio real no lugar mais vulnerável possível. Sem placar, sem vantagem tática, só apoio. Pra mim é isso que transforma essa história em algo maior do que estatística. Chris Evert e Martina Navratilova não só jogaram uma contra a outra, elas aumentaram o tênis uma da outra, aumentaram o tênis feminino e deixaram uma rivalidade tão grande que nem o tempo conseguiu diminuir. Se você gostou do vídeo, se você tem mais informações sobre isso, deixa aqui no comentário. Um beijo e tchau!